A Covid está realmente crescendo e o governador precisava tomar uma atitude. Mas será que os novos protocolos estão corretos? Será que foram técnicos? Vamos discutir tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o jornalista Giovanni de Oliveira, sou repórter do Giro de Gravataí. E agora, além do portal, a gente também está aqui no YouTube para discutir com vocês, trazer análise de todo o conteúdo que tu já está acostumado a acompanhar no portal. Então, não quer perder nenhum vídeo? Esse é o nosso primeiro. Te inscreve já no canal, aperta no sininho que o YouTube vai te notificar cada vez que tiver um conteúdo novo, beleza? Para começar, esse nosso primeiro vídeo não tinha como falar de outra coisa que não a Covid e as determinações do governador Eduardo Leite. Aqui na descrição do vídeo tem o link da matéria que a gente publicou hoje, dizendo que novembro foi o mês com maior número de contágios pela doença. Foram 1.746 novos casos. O Matheus, nosso editor, eu vou pedir para ele colocar o gráfico melhor para vocês verem inteiro na tela aí. Mas vocês podem ver, foi o mês que bateu o recorde de agosto, que tinha sido 1.631. Eu peço para vocês olharem ali com atenção para setembro e outubro. A gente teve uma pequena queda em relação a agosto, mas ainda assim foi muito alto. Comparem com os meses anteriores. Então, é importante a gente pensar nisso. Setembro e outubro foram meses que justificavam, os números desses meses justificam a flexibilização que a gente teve. Pessoal fazendo campanha enlouquecido na praça, com bandeira, parcão lotado. Os números justificam isso? Se vocês lembrarem no começo da pandemia, quando a gente tinha muito mais restrições, que as medidas eram muito mais severas, e a gente comparar o gráfico, a gente vai ver que o contágio era muito menor. E aí quando o contágio começou a aumentar, o governador, que por exemplo fazia live toda semana, mostrando como estava a situação, apresentando os gráficos, parou, dando uma sensação de que a situação estava melhor. Mandou as escolas voltarem, né? Voltaram às aulas, liberou todos os serviços, todo o comércio. Naquele momento fazia sentido? Pessoal, é só olhar o gráfico. Eu vejo um monte de gente falando em segunda onda. Matheus, coloca o gráfico de novo, por favor. Parece que a gente está numa segunda onda? Claramente a gente está na primeira onda e a gente não. Hoje a gente chegou no pico. No pico até agora. Né? A gente não sabe se não vai piorar. Mas assim, pra gente discutir segunda onda, primeiro a gente tem que se livrar da primeira onda. Nem acabou a primeira onda. O fato é, os últimos meses foram os piores. Mas, contradizendo os números, contradizendo os dados, a gente passou um bom tempo na tal bandeira laranja. E bandeira laranja que era quase amarela, né? Porque tinha um sistema de cogestão em que os municípios ainda podiam flexibilizar os protocolos do governo do estado. Se a gente pensar nas últimas 3 semanas, antes da bandeira vermelha ficar por quase todo o estado, a gente teve bandeira vermelha na região 10. Região 10 é a nossa região aqui de Gravataí, Cachoeirinha, Glorinha, Alvorada, Viamão e Porto Alegre. Chegava na sexta-feira, o governador dizia, bandeira vermelha. Passava o fim de semana, analisava aqui recurso, analisava os números, bandeira laranja. Olhando para os números, olhando para o gráfico, vocês acham que justifica a bandeira laranja? Tem algum sentido? O governador ontem, então, matéria que também está aparecendo para vocês e tem o link na descrição, o governador determinou novos protocolos, mudando a situação. Acabou com o sistema de cogestão, medidas mais severas ele trouxe. Bom, alguém como eu, que está aqui falando da gravidade da situação, tem que aplaudir medidas severas. Mas vamos discutir um pouquinho as medidas. No site tu consegue ver tudo, tá? Tudo que mudou. Mas vamos discutir um pouquinho. Uma das medidas fala sobre não poder permanecer na rua, em praças, em parques, na praia. Concordo. Qualquer um que tenha vivido Gravataí nos últimos meses via o fim de semana um parcão lotado, muita gente sem máscara. É óbvio que isso aumenta o contágio. Mas espera aí. No shopping eu posso ficar parado. Não existe regra contra a permanência dentro de um shopping, por exemplo. O governador está querendo me dizer que eu corro um risco maior parado ao ar livre do que num lugar fechado com ar-condicionado? É isso?
Outra medida diz respeito aos horários. O comércio agora fecha às 8. Vamos tentar pensar um pouquinho. Digamos que 10 pessoas têm que ir no mesmo estabelecimento comercial. Se elas tiverem 10 horas para irem lá, elas têm uma possibilidade maior de ir em horários variados. Daqui a pouco pode-se até estimular isso, né? A gente teve nos mercados tal horário preferencial para idosos, para grupo de risco. Se o horário for mais restrito, o mais provável é que as pessoas estejam lá ao mesmo tempo. Qual situação mais arriscada, traz mais riscos para o Covid? Os bares, conversei com um dono de bar hoje, empresário de Gravataí, não pode mais ter música ao vivo. Ok. E aí ele me questiona, tá, no meu bar, o músico vai fazer com que a Covid se propague. E aí ele me questionou, e o ônibus? O ônibus lotado? No bar, vai quem quer, conforme os protocolos. Né? O bar tem que seguir aqueles protocolos. Quem é que pega ônibus porque quer? O cara tá em casa, de boas, tranquilaço. Bah, já sei, vou aproveitar que tá quentinho hoje, tá calor em Gravataí, vou entrar num ônibus lotado. Alguém faz isso porque quer? Não, todo mundo que pega ônibus porque precisa, porque tem que trabalhar. E bom, tem protocolo sobre ônibus, né? Tem limites. E a fiscalização, governador? Pessoal, qualquer um que esteja vendo esse vídeo e viu um ônibus em horário de pico em Gravataí, em Cachoeirinha, em Porto Alegre, em Glorinha, viu o ônibus lotado. O Covid não entra no ônibus, ele não tem o cartão teu, não tem o TRI. Pelo amor de Deus. Então, as medidas do governador, elas são severas e algumas até corretas, por um lado, mas em outros aspectos ele afrouxa e esquece. Claramente, o governador ainda está seguindo as pressões, os setores que fazem pressão sobre ele. As empresas maiores, mais estabelecidas, conseguem pressionar mais o governo do estado, enquanto os pequenos não. E isso está fazendo toda a diferença. Então, essas medidas, e medidas severas são necessárias, elas não são técnicas. Olhando para esse gráfico, eu até quero me permitir sonhar que quando eu chegar para conversar com vocês de novo em janeiro, a gente vai conversar antes, claro, mas quando em janeiro a gente vier conversar sobre o balanço da Covid em dezembro, eu acredito sim que vai ser menor do que novembro. Mas não acredito que vai ser uma queda muito grande nesse gráfico. Infelizmente, porque as medidas não são eficazes. O governo não toma as medidas que precisa. Ele toma medidas técnicas, desde que não afetem os campos econômicos que fazem pressão. Aí fica bem difícil. Aquele debate de economia e saúde, sabe? É óbvio que a gente precisa cuidar da atividade econômica, mas para isso precisa plano. Não é simplesmente expor todo mundo ao vírus. E tu, o que tu acha? Concorda com as medidas do governador? Discorda? Falei um monte de bobagem aqui, tu não concorda com nada do que eu falei? Então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários. No próximo vídeo, quinta-feira, a gente vai ler os comentários, vai responder, e se eu tiver falado alguma bobagem, vou até me retratar, tá certo? Pessoal, de novo, vou pedir para vocês também se inscreverem no canal, e conto com vocês na quinta-feira. Abraço!